em mim, oh glória a Deus. Quem era mentiroso não é mais, quem era blasfemo não é mais, vai abandonando. Não está abandonando o pecado porque está com medo do inferno, não está abandonando o pecado porque está com medo do pastor ver o fulano pecando, não. Nós abandonamos o pecado porque a natureza divina está transformando a nossa maneira de ser. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Andar com Jesus implica entendimento. Eu vou conversando com ele vai falando, eu vou aprendendo a maneira dele ser. Isso é comunhão com Deus, que eu preciso ter, que nós precisamos ter 24 horas. Dessa maneira você pode viver. Qual é o melhor lugar do mundo para viver? Não existe esse lugar. O melhor lugar do mundo para viver é do lado de Jesus. Ou seja onde for, você pode morar na Indonésia, Oriente Médio, Estados Unidos, Feira de Santana, você vai estar bem, vai estar maravilhado, vai estar crescendo, vai estar em paz, vai estar alegre, se andar emparelhado com Jesus. O apóstolo Paulo, Deus usando a sua vida para falar para uma igreja que estava aflita: anda com Jesus, igreja, aleluia. E ele vai transmitindo o seu caráter para a nossa vida. É um andar de cumplicidade com Cristo. Sabe o que é ser cúmplice, né? Tem gente que é cúmplice de crime, mas Jesus quer que nós sejamos cúmplice dele, dos seus feitos, né? Da maneira dele pensar. Ó, meu servo, eu penso assim. Eu também penso assim, Jesus. Ó, Jesus, eu estou pensando e vou fazer assim. E Jesus diz: eu faria a mesma coisa. Aleluia. Ó, que lindo esse projeto de Deus para as nossas vidas, irmãos. Sermos cúmplices de Jesus em tudo, em tudo. Versículo 7 diz assim: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Arraigados. Você sabe o que é arraigados? É lançar raízes, né? Você se enraizar em Cristo. Que interessante. Quer dizer, essa andada, ela deve se aprofundar cada dia mais. Eu me aprofundar, conhecer mais, robustecer, né? Se firmar, fazer com que o nosso relacionamento tenha raiz, e raiz rígida. Diz alguns autores que a cidade de Colosso era uma cidade que tinha algumas anomalias na natureza. Então tinha árvores gigantescas, e tinha árvores que apareciam até as raízes para fora, né, do solo, raízes gigantes. E alguns autores acham que Paulo vislumbrou isso. Por isso que ele diz: vocês devem criar raiz no Senhor Jesus, fazendo uma referência de uma realidade que a própria igreja vivia na cidade. Era uma cidade cheia de raízes expostas. Que interessante. E o texto fala exatamente disso: enraizar, né? Fazer questão de se aprofundar. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: ontem eu dei uma palestra aqui nesse púlpito, foi gravada para um congresso em Brasília. Eu gravei, falei algumas coisas desse tipo. Mas, irmãos, o século virou, o milênio virou, né? Estamos no 2021. E o que é que a gente imagina? A gente imagina que a cristandade, quando a gente vê textos desse tipo, a gente imagina que a cristandade, ela ainda está na superfície do conhecimento de Deus, né? Porque se nós de fato mergulhássemos no conhecimento do Senhor e amadurecêssemos, o Senhor já teria vindo nos buscar. E que tese doida é essa? É uma tese que eu desenvolvi e ontem eu defendi. Porque, irmãos, a gente diz assim: olha, Jesus está voltando, olha as guerras, os terremotos,
O anticristo parece que já existe, está rodando aí em Israel, Inglaterra. Os sinais, os sinais, os sinais. E a gente fica na internet escarafunchando lá, isso aqui é sinal, olha o que está acontecendo. Aqui foi a Bíblia que soltou. Mas irmãos, Jesus não disse isso não. Jesus não disse, sabe o que ele disse? Isso aí que vocês estão preocupados é o princípio das dores. E os discípulos dele perguntaram, qual é o sinal? O sinal, não é um sinal, qual é o sinal? Jesus disse, vai ter época que o amor de vocês vai esfriar. O sinal começa aí. E o que é que vai acontecer? O amor vai esfriar e vocês vão ser tentados a não pregar o Evangelho. Então o sinal que eu estou dando é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Esse é o sinal que Jesus deu. Mas irmãos, se nós não amadurecermos e não crescermos em espiritualidade, mergulhando, saindo dessa superfície do conhecimento de Cristo e mergulhando mais, como é que a gente mergulha mais? Intensificando a nossa comunhão com Ele. Não precisamos ter um relacionamento superficial. A internet ensina, as redes sociais ensinam relacionamento superficial. Mas a proposta é nós mergulharmos no relacionamento com o Senhor. É dessa maneira que nós vamos crescer em espiritualidade, e aí Jesus virá. Uma igreja crescida em espiritualidade, uma igreja amadurecida, é uma igreja apaixonada por missões. Não há como não ser. Glória a Deus. Conta-se a história de um tsunami que houve lá no Japão, e que uma garota, ela estava na praia, todo mundo na praia, e ela de repente viu a água avançar para dentro do mar, metros e metros e metros. Ela lembrou da aula de geografia ou de ciências, saiu correndo e gritando, vai vir um tsunami, corram! Salvou a família e algumas pessoas que lhe ouviram. Jesus está vindo como tsunami, mas precisa ter o anúncio de missões. Precisamos correr, precisamos perceber o verdadeiro sinal. Então, irmãos, ser enraizado em Cristo vai nos levar a diversas consequências. Entre elas, essa consequência de amarmos o nosso próximo e, portanto, nos entregarmos à obra missionária. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Já discutimos essas questões filosóficas que existiam aqui, mas o que está sendo dito é que o engano vem. Estamos vivendo um momento histórico onde o engano está aí. Não se engane. E Jesus falou, quando ele estava falando da vinda dele, ele disse: olha, vede que não vos enganeis. Outro momento ele diz: vede que ninguém vos engane. Então há uma competição do mal, né? O mal vem para nos afastar do foco de Cristo. Irmãos, estamos sendo tentados nesses dias de tirar o foco de Cristo. E o que o Espírito de Deus estava falando para essa igreja foi: aconteça o que acontecer, igreja, não tire o foco de Cristo, né? Aconteça o que acontecer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não tira o foco de Cristo. Irmãos, a única coisa valiosa que nós temos e que temos que preservar de qualquer forma é a nossa comunhão com Deus. É só isso que nós vamos levar para a glória. O resto fica terno,
Fica carro, fica casa, fica família, fica o pai, fica a mãe, fica a esposa, fica filho, fica tudo. E eu avanço para a eternidade com o quê? Com o saldo de comunhão com Deus. É isso. É isso que vai contar. Então eu não posso abrir mão dessa comunhão com o Senhor. O engano vai vir no seio da sua família, entre os amigos, vai vir do governo, vai vir de onde você trabalha. O engano vem, que é para tirar o foco e você se entregar a outras ideias. A Bíblia fala de filosofias e vãs, sutilezas, etc., para tirar o foco de Cristo. Não podemos abrir mão de Cristo. Estou com Cristo, aconteça o que acontecer e basta. Ah, mas meu marido não quer. Não tem problema, mas eu quero. Minha mulher não quer. Não tem problema, mas eu quero. Meus filhos não querem. Não tem problema, eu quero Cristo. Ah, mas está doendo, é muita tribulação. Não interessa, pode doer, eu quero Cristo. Essa é a mensagem. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por causa disso, aconteceram diversos concílios cristãos ao longo da história. A divindade de Cristo. Cristo é Deus. O Espírito de Deus revela através de Paulo que nele habitava toda a plenitude. Plenitude é 100%, viu, irmão? Toda a plenitude da divindade. Jesus divino. Versículo 10. Presta bem atenção agora. E estais perfeitos nele, que é a cabeça, aleluia, de todo principado e potestade. O texto, quando fala perfeito, significa completo. Estamos completos, estamos perfeitos aos olhos de Deus. Irmão, você pode dizer assim, mas irmão Deus, eu tenho tantas falhas, tenho tantos problemas de caráter, tenho tantas dificuldades, tantas fraquezas. Eu pergunto, você está em Cristo? Você está em Cristo, querido? Se você está em Cristo, né? Se você realmente nasceu de novo, sabe qual é a consequência de ter nascido de novo? O nascido de novo busca naturalmente comunhão com Deus. O nascido de novo não vive buscando o pecado, ele vive buscando a presença de Deus. Não está dito que ele não peca, não é? Tem uns acidentes, mas ele busca o quê? Comunhão com Deus. Então, se você nasceu de novo, você está em Cristo, não é isso? Eu e você fomos injetados no corpo de Cristo pelo Santo Espírito de Deus, né? O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo em minha vida, e ele me injeta, mesmo com falhas, mesmo com dificuldades de caráter. Deus não espera eu ser perfeito para me receber com os meus méritos, mas ele espera que eu seja perfeito em Cristo. E por causa de Cristo, e o fato de eu estar em Cristo, Deus me vê perfeito. Difícil de aceitar isso, né? Principalmente a gente que quer merecer a salvação. Mas a Bíblia diz, seus pecados estão judicialmente perdoados. E o fato de você estar em Cristo, Deus te vê em perfeição, porque a perfeição não é sua, a perfeição é de Cristo. O mérito não é seu, o mérito é de Cristo. Por isso que estamos na presença dele. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito rico, isso é bênção, isso é alegria. Obviamente, todo dia, quando falhamos, é óbvio que a tristeza vem. Senhor, me desculpa, me perdoa, me ajuda a crescer. Mas não se deixe levar pelo sentimento de que você está condenado, de que você se perdeu. Não, irmão, peça perdão, retome sua comunhão com Deus, alegre seu coração, porque você já está na presença de Deus em Cristo. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia está dizendo, eu não estou inventando, não. Glória a Deus. Ele assumiu nossos pecados,
assumiu nossas culpas, assumiu nossa condenação diante de Deus. O pecado nos torna culpados, mas Jesus assumiu a nossa culpa. Ele nos perdoa, remove a culpa e nos dá poder para não pecarmos. Romanos 6,14 diz assim, observe, 6,14, aqui está, olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei que condenava, né? Mas debaixo da graça. Nenhum crente verdadeiro permanece no pecado, porque o pecado não tem esse domínio na vida dele. Perceberam, irmão? Qualquer crente, qualquer hora, pode dizer: Senhor, eu pequei, me perdoe, e o perdão está disponível por causa de Cristo. E a Bíblia fala da abundância de perdão, porque a graça ela é superabundante. Eu quero dizer para os irmãos que há abundância de perdão para você. Há uma abundância de perdão para você. Não fica andando com esse lixo. O diabo está dizendo: você é culpado, você fez, você não pode. Como é que agora você vai aceitar o convite do pastor para liderar tal coisa? Se você tem essa falha, repreenda esse diabo. Essa voz não é do Senhor. Receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Creia, peça perdão dos seus pecados. Não, diante de Deus eu sou inocente, eu sou aceito, eu tenho aliança com Ele, Ele me recebeu, eu estou na presença de Deus, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. Glória a Deus. O pecado não terá domínio sobre vós. Qualquer crente que estiver em pecado, a hora que ele decidir dizer não e mudar de vida, parar de pecar, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai encontrar poder para fazer isso, porque se eu estou em Cristo, o poder da graça se manifesta em minha vida, irmãos. O crente não precisa viver escravo do pecado. Quem vive escravo do pecado é o filho do maligno lá no mundo. Mas nós temos a presença de Deus, a garantia do perdão em Cristo, mediante arrependimento, e o poder da graça que flui da cruz e da ressurreição de Jesus está à nossa disposição para dizermos: pecado, eu não vou pecar, não vou pecar. Eu tenho poder para isso? Tenho, você também tem. Não é poder nosso, é poder que deriva da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus diz: em mim vocês são inocentes, foram inocentados, vocês são protegidos, através de mim vocês podem chegar ao Pai. Ninguém chegou ao Pai, todos estavam condenados, mas agora Cristo nos leva ao Pai, estamos nele, portanto estamos, observe, irmãos, o que o texto diz, é aqui, observe, Colossenses capítulo 2, o texto diz assim: e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O que significa isso? Significa isso? Significa, sabe o que, irmãos? Que nós estamos em Cristo, não é isso? E o fato de estar em Cristo, preste atenção, estamos acima de todo principado e potestade. A posição da igreja é de proeminência sobre os dominadores desse mundo. Eu não tenho que temer demônios, o próprio diabo, suas agências. Principados são demônios que lidam com países, potestades que lidam com territórios diversos. Eu não tenho que temer isso. Se Deus lhe chamar para você ir para Conchinchina, lá você vai chegar e lá tem demônios lhe esperando, viu, irmãos? É isso que os missionários enfrentam. Mas não, por que os missionários têm vitória e ganham algo em tudo quanto é lugar?
Porque a igreja está acima. A igreja está acima de principados e potestades. Jesus os venceu e passou para mim e para você esta vitória dele. Por isso que nós dizemos: eu te repreendo em nome de Jesus, e ele tem que sair. Por isso que nós oramos e quebramos cadeias, nós oramos e quebramos fortalezas. Se um bairro tem drogas e a igreja cristã foi colocada ali, não é para ter mais drogas, porque a igreja tem poder de destruir fortalezas. O poder não é dela, não, é do poder, o poder do nome de Jesus Cristo, glória a Deus, que está acima de todo aquele que escraviza. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha só, 2 e 6, o mesmo apóstolo dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele. Estamos ressuscitados em Cristo, espiritualmente, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais, as esferas celestiais. Observe, os rabinos acreditavam em terceiro céu, etc. Paulo chegou, porque ele era rabino, e Jesus foi renovando esse entendimento das esferas celestiais, e Paulo começa a chamar de lugares celestiais, e está dito que eu e você estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Agora o mesmo apóstolo, 6,10, diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ah, é? Então aqui está Cristo, vou chamar Nivaldo de Cristo, aqui do lado está a igreja, sentado nas regiões celestiais em Cristo, está do lado de Cristo, e nas regiões celestiais, 1 zilhão de demônios. Interessante, né? E nós estamos seguros, debaixo da autoridade do nome supremo de Jesus Cristo. E eu imagino Jesus dizendo o seguinte: demônios, olha quem está aqui, aquela que eu escolhi para vencer você no meu nome. Olha quem está aqui do meu lado, a minha igreja que foi comprada com meu sangue. Olha quem está aqui do meu lado, a minha igreja é inocente, porque eu assumi toda a culpa e venci. Olha quem está aqui do meu lado, a minha igreja, venha mexer com ela. É isso, esse é o tratamento que o Senhor nos deu. Sabe o que é que os demônios fazem diante dessa condição? Ficam tremendo diante de você, tremendo diante da igreja, porque o poder de Deus está com a igreja. Para de ter medo, irmão, para de ter medo. Romanos, olha o que Paulo diz, o poder de ser filho de Deus. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu não tenho que viver com temor. Sabe por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. Aleluia. Não tenho que temer a peste, temer Satanás, temer esse mundo, porque o Espírito que foi colocado dentro de mim é o Espírito de Deus, do Todo-Poderoso, que diz: sabe o que? Você é meu filho, você é filho de Deus, você tem esse poder que ninguém tem, e isso custa muito. Irmãos, observe, essa é a marca que o Senhor colocou em nós, que é o que Paulo fala, já para encerrar esse momento, Colossenses,
capítulo 2 de novo. Olha o que está dito aqui, versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado, eu quero ler, é o 11, aqui no qual também estáis circuncidado, dados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Que circuncisão é essa? E aí, irmãos? Essa circuncisão é o seguinte: os judeus, presta bem atenção, os judeus achavam que a circuncisão que era feita na carne, isso era uma marca da salvação deles. Incrível, né? E o apóstolo Paulo diz: não, na nova aliança não é nada disso não, vocês estão enganados. Há a circuncisão feita no Espírito, no Espírito do homem. Essa circuncisão é quando Deus marca a pessoa. Como é que isso é feito? No novo nascimento, quando você nasce de novo. A marca de Deus na sua vida e na minha vida é o Espírito de Deus em minha vida, é o penhor, a garantia da nossa salvação, é uma marca de pertinência, uma marca de autoridade. Deus, quando coloca o Espírito dele em minha vida, está dizendo: este me pertence, e todo o universo tem que se dobrar diante disso. Irmãos, já encerrando, nós nascemos marcados. O texto fala de escravidão, não dá para a gente explorar mais isso. Observe: escravidão, nascemos escravos. Nessa época, o escravo ele era marcado com as iniciais do dono. Nessa época tinha escravidão à vontade. Falei domingo que a igreja de Corinto tinha 2/3 da população eram de escravos, e era uma população de 500 mil pessoas. Então quem tinha escravo tinha bem, era um bem, porque ele negociava, e para não perder o escravo, eles marcavam, tinha uma marca, como se faz hoje com boi, com cavalo, fazia exatamente isso com os escravos. Nós nascemos marcados pelo pecado, marcados como propriedade de Satanás. E o que é que o texto está dizendo aqui? Está dizendo: vocês foram marcados. Como? Porque vocês, ao nascer de novo, a marca do pecado saiu, e o Senhor agora marcou você com o Espírito dele, não para você ser escravo, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Jesus não disse: eu vou lhe obrigar a ter comunhão comigo. Ele não disse isso, ele disse: eu convido você a ter comunhão comigo. É assim que é a verdadeira libertação. Se o Filho, pois, o libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, igreja, Deus abençoe. Passei um pouquinho, mas eu quero dizer para os irmãos que esse é um bem maravilhoso, saber que os nossos pecados foram perdoados e as consequências disso. Mas só os pecados do passado? Não. Jesus perdoa os meus pecados do passado, perdoa os meus pecados de hoje e perdoará os pecados do futuro. Observe, irmãos, por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele tem valor eterno. Ele não só perdoa os meus pecados hoje, porque eu me arrependi, mas se eu me arrependo daqui a 10 dias de pecado que eu cometeria daqui a 10 dias, ele vai continuar me perdoando. Olha que maravilha, porque eu estou em Cristo, e isso para Deus é perfeito. Deus abençoe. Obrigado.